Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque estamos a poucos dias do maior clássico da Amazônia e nessa semana aqui no canal vamos trazer vários conteúdos a respeito desse jogo. No vídeo de hoje, vamos ter uma visão remista, ou seja, vamos abordar o clássico da maneira, da perspectiva que o Remo poderá abordar esse jogo. Seus pontos fortes, seus pontos fracos, como deverá ser mandado em campo e o principal, quais são suas principais armas para vencer esse duelo, esse grande jogo de domingo no Mangueirão. Como também, óbvio, no próximo vídeo que vai ser lançado essa semana aqui no canal, vamos fazer o mesmo conteúdo, só que com a visão bicolor. Meu nome é César Marink, sou criador do canal Bastidores e aqui tratamos sobre o futebol paraense. Se você não está inscrito no canal, se inscrevam, deem like no vídeo, acione as notificações. É muito importante esse reconhecimento, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Então, vamos tentar fortalecer esse projeto cada vez mais. Esse vídeo até com um cenário um pouco diferente, porque eu estou em viagem, mas eu não vou deixar de produzir conteúdo, de produzir vídeo. Então, vamos fortalecer esse projeto. Aqui vocês podem opinar, concordando ou discordando de mim. Fiquem bem à vontade. Esse é espaço do futebol paraense. Então, fiquem à vontade para comentar, se inscreverem no canal, deem like, acionar as notificações e sem mais delongas, vamos para o tema de hoje. Como eu disse na introdução, vamos falar do clássico agora, mas com a visão remista. Como é que o Remo poderá ser enviado a campo e quais são as principais armas para vencer esse grande duelo contra o Paysandu? No gol não tem segredo, né? O Rangel vai ser o goleiro titular, isso a gente nem precisa ficar se batendo aqui, é um bom goleiro, vai ser o goleiro titular do resto da temporada. É um goleiro extremamente seguro, o goleiro tem qualidade, então a gente não vai ficar se batendo com o goleiro. Lateral direita. Lateral direita, aí entra um ponto fraco da equipe do Clube do Remo, que tem que tomar cuidado. Quem tem jogado como titular é o Thales. Só que na última partida, quem entrou no intervalo no lugar do Thales, que ele não fez uma boa partida contra o Castanhal, vale lembrar que o Thales estava sendo marcado até pelo G2. O G2 muito voluntarioso, mas o G2 não é um jogador de marcação. Mas mesmo assim ele não estava conseguindo superar o G2 na marcação, na criação de jogadas. E defensivamente também cometeu alguns erros. Então, a gente não sabe se vai jogar o Vidal ou o Thales. A escalação do Clube do Remo vai sair ao longo da semana. Mas se for o Thales, é um ponto fraco do Clube do Remo. Porque o Paysandu, o lado mais forte do Paysandu entre o direito e o esquerdo é o esquerdo. Na última partida do Paysandu jogou com o Kevin e com o Brian, dois laterais esquerdos, só que o Brian fazendo um coringa na equipe do Paysandu, jogando como terceiro atacante pela esquerda, jogando pelo meio, jogando como lateral. Então assim, o Brian foi um jogador muito envolvente naquele corredor e apesar que ele não ter um bom pé esquerdo, ele tem um pé direito, afinal ele é lateral direito de origem, mas o lado esquerdo do Paysandu hoje é bem mais forte que o lado direito. E o lado esquerdo vai atacar o lado direito do Clube do Remo. Então é preciso o time do Clube do Remo, o Catalá, ter cuidado com essa lateral direita do Clube do Remo. Quando eu falo lateral, muita gente acha que as falhas nos corredores laterais é exclusivo dos laterais. Não! É dos laterais, mas também é da volância. É do zagueiro que pode fazer uma cobertura e não faz. Então, é todo o sistema defensivo. Mas é claro que na figura do lateral, ele tem um papel preponderante naquela linha defensiva, porque ele é o guardião daquele corredor. O principal guardião é ele. Não é o único, mas o principal guardião é ele. E o lateral direito do Remo hoje, o Thales, mostra algumas deficiências. Então, é necessário o Clube do Remo tomar cuidado com esse lado direito de defesa, porque o lado esquerdo do Paysandu é mais forte que o seu lado direito. Indo para a zaga, quem está jogando no último jogo foi o Lídia, né? O Lídia e o Renier. O Paysandu marca em linha alta, como o Remo também marca em linha alta, mas o Paysandu marca em linha alta a maior parte do tempo. É lógico que, por enquanto, o Clube do Remo e o Paysandu jogaram com equipes tecnicamente mais fracas, e isso facilita você fazer marcação em linha alta. Agora vão ser equipes mais parelhas, e vai ser um grande clássico, um Mangueirão lotado, uma festa incrível. Então, o Paysandu, creio, vai propor também marcação em linha alta boa parte do jogo. Tem que saber quando sair jogando. O Renier já mostrou alguma dificuldade para sair jogando. Contra o próprio Castanhal, ele errou uns 2 passes lá, principalmente um, que ele deu uma chance clara para o Castanhal fazer seu gol e acabou a equipe do Japim, acabou desperdiçando. Então, essa saída de bola do Clube do Remo, com seus zagueiros também, tem que tomar cuidado, porque não me passou segurança, principalmente na figura do Renier, caso o Renier jogue. Como eu falei, a gente não sabe a escalação aqui, mas aqui a gente está apontando os jogadores que estão jogando mais pelo Clube do Remo, né, estão sendo titulares, e também questão de minutagem de jogadores e fazendo os pontos fracos e os pontos fortes. Na lateral esquerda não tem muita novidade, o Raimar deve ser o titular. Eu tô achando que ele está tendo um desempenho razoável por enquanto no Campeonato Paraense.
nada de extraordinário, eu acho que ele poderia ter um desempenho melhor, mas o lado esquerdo do clube do Remo, se for bem aproveitado, é um jogador que apoia bastante, pode causar dificuldades ao Paysandu, principalmente se for o Edilson, o lateral direito do Paysandu, é um lateral direito também que eu considero razoável, mas tem algumas limitações, não foi bem no último jogo contra o Águia de Marabá, por ali pode ser um caminho para o clube do Remo. Mas o principal caminho para o clube do Remo conseguir a vitória, já que eu falei dos pontos fracos, vou falar agora dos pontos fortes. Para mim, é o meio-campo. O meio-campo do clube do Remo, porque assim, para generalizar, de uma maneira geral, o Remo joga no 4-2-3-1. Mas vamos facilitar, eu gosto de falar taticamente, mas de uma maneira para facilitar para todo mundo entender, porque tem gente que entende, tem gente que não entende tanto. Então, para facilitar, o clube do Remo joga no 4-3-3, assim como o Paysandu também joga no 4-3-3. Porém, há uma sutil diferença entre as duas equipes em relação ao meio-campo, que é o quê? O meio-campo azulino, ele é mais ofensivo. Por quê? Você tem vou colocar o Daniel, porque o Daniel foi um dos jogadores que jogou no primeiro jogo contra o Canaã, me agradou mais que o Renato, que jogou o segundo jogo. Então, você coloca o Daniel, por exemplo, na primeira volância, e vai colocar Pavani e Camilo, eu acho que vão ser titulares, isso não tem discussão. Coloca o Pavani e o Camilo no meio campo. Pavani e Camilo, o Pavani é o segundo, o Camilo é o meia mesmo, de articulação. Mas o Pavani é aquele segundo volante que chega muito no ataque. Ele, um segundo volante, que é um meia também, porque ele já jogou como meia, ele já jogando um pouquinho mais recuado no clube do Remo, porque tem que fazer essa função tática, ele pode jogar, já mostrou qualidade jogando na segunda volância, mas aquele meia é diferente do Paysandu. O Paysandu joga com 3 meio-campos, mas 2 meio-campos mais defensivos, por mais que o Val Soares, acredito que vai ser titular também, saia um pouco pro jogo, mas não sai tanto, e não tem tanta qualidade para sair pro jogo quanto o Pavani. Então, o meio-campo do clube do Remo, ele é mais ofensivo. Isso pode ser uma boa pro clube do Remo no clássico. Por quê? O Paysandu, o meia de ligação do Paysandu é o Robinho. Só que o Robinho ainda não jogou nessa temporada. Fisicamente, mesmo se ele começar o repar, ele não vai ter condições de jogar o jogo todo. E é um jogador que pode fazer diferença num passe, visão de jogo, mas vai ser o primeiro jogo, se ele jogar, o primeiro jogo dele realmente como titular na temporada. Então pode ser que esteja fora de risco, provavelmente vai estar. Se ele não jogar, vai jogar o Juninho e o Biel. E os dois não me convenceram. Isso permite ao clube do Remo um pouco mais, não é menosprezar o jogador, o adversário em relação à criação, não. Mas já que o adversário está com essa deficiência de criação dos seus meias, isso permite você colocar realmente um meio-campo um pouco mais ofensivo. Como esse que está com o Daniel, Pavani e Camilo. E o Pavani se aproximando muito do Camilo. Porque se do lado do Paysandu a gente tem o Robinho já em final de carreira e fisicamente talvez não aguente o jogo todo, temos também o Camilo, do clube do Remo, que tem 37 anos, estava pensando até se aposentar antes de aceitar a proposta do clube do Remo. E é muito importante para o Camilo ter alguém para jogar junto com ele. Dividir um pouco as responsabilidades. Assim como foi o Pavani na partida contra o Canaã. Então, contra o Castanhal ele já foi um pouco mais abaixo o Pavani. Mas contra o Canaã ele foi muito importante. Passes longos, passes verticais, visão de jogo. Então isso facilitou também a partida do Camilo. Então se o Pavani tiver um bom dia, e já aproveitando um pouco dessa fragilidade do Paysandu em relação a homem de meio de ligação, isso permitindo colocar um time um pouco mais ofensivo no meio, pode dar muito bom para o clube do Remo no jogo. E digo mais, se o Catalá mudar um pouquinho a formação tática, aí pode ser uma variação. Aqui a gente está brincando e pensando em possibilidades como o Remo pode vencer esse clássico contra o Paysandu. Quem vai decidir é o Ricardo Catalá, mas aqui é apenas a gente está analisando como é que poderia entrar o clube do Remo e algumas alternativas, e vocês podem fazer alternativas de vocês e também mandarem aqui comentando qual seria a alternativa de vocês. Se o clube do Remo ir no 4-4-2, por exemplo, e povoar mais o meio-campo, deixando o Pavani talvez um pouquinho mais aberto, podendo colocar até o Renato Alves no meio-campo, junto com o Daniel e o Pavani um pouquinho mais aberto assim pelo meio e o Camilo fazendo aquela função dele, você povoar mais o meio-campo. Com o meio-campo do Paysandu, que deve entrar no 4-3-3, sendo que esse meia, se não for o Robinho, é o meia que por enquanto é uma incógnita, é um meio-campo, é um meia de articulação, não o meio-campo, é um meia de articulação que vai ter que ainda não convenceu, pode ainda dar melhor para o clube do Remo, porque você vai povoar com mais quantidade e mais qualidade. Então, essa pode ser uma alteração tática que talvez o Ricardo Catalá não faça, mas pode ser interessante você povoar um pouquinho ainda mais seu meio campo contra o rival. Isso pode ser até determinante.
E o Camilo, já falamos de todo mundo meio campo, né? E o Camilo é aquele jogador diferencial que, se tiver a ajuda de alguém, ele vai fazer realmente a diferença. Quando ele não tem ajuda, ele já faz um pouco a diferença. Um pouco não, ou bastante a diferença, porque é um jogador que tem realmente qualidade. É um jogador que aquela assistência que ele deu de peito, né? Parece beat soccer. Ele tava sumindo a partida, numa assistência de peito, ele acha o Echaporã que fuzila e faz o gol da vitória contra o Castanhal. Se fosse outro jogador, ele ia tentar dominar a bola, até lá o zagueiro ia se recuperar no lance. Então ele foi um jogador muito inteligente naquela jogada, ele foi bem contra o Canaã também. Outra assistência maravilhosa que ele deu pro Ítalo e ainda fez um gol. Então o Camilo é um jogador que, se for bem assessorado, servido lá nesse meio campo remista, pode render bem com a equipe do Paysandu, contra a equipe do Paysandu, e vai ser importante no clássico. E no ataque? No ataque você tem algumas opções. Vamos começar pelos centravantes. Você tem a opção de jogar mais centravante o Ítalo, o Canu e o Ribamar. Eu não tenho dúvidas que eu prefiro o Ítalo. Eu acho o Ítalo muito... Não vou colocar nem o garoto da base ainda. Mas entre ele e o Ribamar, o Ítalo está muito acima do Ribamar, na minha opinião, por mais que seja 9 anos mais velho. Ele é 9 anos mais velho, já está em final de carreira, o Ribamar já está ainda na metade da sua carreira, tem muita lenha para queimar, mas acho que não se discute. O Ítalo, ele é muito acima do Ribamar em termos de finalização, de posicionamento. É um jogador que me agrada bastante. Então a bola tem que chegar para ele também, tem que favorecer, colocar ele em condições para finalizar. É um jogador extremamente perigoso que pode também você encurralar um pouco a defesa do Paysandu. Ainda mais numa saída de bola, se não for com muita qualidade, ele incomodando lá na frente. É um jogador que vai chamar a atenção dos dois defensores do Paysandu, e isso pode abrir brecha para outros jogadores vindo de trás concluir as jogadas. Então, para mim, o Ítalo seria titular. Echaporã vai ser titular também. Echaporã, junto com o Camilo, é um dos dois queridinhos no momento da torcida remista. Eu não acho que ele fez um bom jogo, ele foi até eleito o melhor do jogo contra o Castanhal. Eu discordo, porque eu não acho que ele fez um bom jogo contra o Castanhal, eu acho que ele foi muito afoito, mas é um jogador que até no vídeo eu falei, foi muito afoito em questão de individualidade, eu acho que ele estava muito empolgado, né, porque ele fez um grande jogo contra o Canaã, e a torcida já está gostando muito dele, e é um jogador que vem de quase um ano de lesão, uma lesão séria, que ele até pensou em se retirar do futebol, então eu até compreendo perfeitamente essa empolgação que ele estava na partida contra o Castanhal. Mas ele tem que pensar um pouquinho mais no coletivo, com certeza o Catalá tem que conversar com ele, o Camilo como capitão tem que conversar com ele, ó, calma, vamos pensar um pouco mais na equipe, eu entendo sua empolgação, porque tem que jogar mais para a equipe. Mas é um garoto novo que eu acho que vai ser titular, eu tenho certeza que vai ser titular contra o Paysandu, e caindo lá pela ponta esquerda, é um jogador que, num a um, pensando coletivamente, vai ser um jogador que pode também fazer a diferença para o Clube do Remo. 2 jogos, 2 gols, é o artilheiro da equipe, por enquanto, na competição do Campeonato Paraense. E se o Remo não jogar no 4-4-2, como eu disse aqui, eu acho que apesar que eu acho que vai ser uma boa ideia talvez jogar no 4-4-2, mas eu creio que não vai jogar no 4-2, jogar no 4-3-3. O outro atacante, quem está jogando como titular é o Ronald, mas você tem o Marco Antônio, né, no ataque. E eu não tenho dúvidas que eu colocaria o Marco Antônio. Marco Antônio na direita, na posição que ele gosta, aberto pela direita. É um jogador que tem hoje mais qualidade que o Ronald. O Ronald, eu já fiz até um vídeo a respeito. Ele jogaria melhor se fosse pela esquerda, só que pela esquerda você tem o Echaporã, que hoje está acima dele. E o Ronald também acho que foi muito prejudicado nos seus avanços pela direita, pela questão do lateral direito, da questão do apoio, da qualidade do lateral direito, que vem jogando. Então, acaba prejudicando ele, mas ele também não está tendo um grande rendimento individual. Isso é preciso reconhecer. É um garoto da base, eu torço para todo mundo que seja da base, quero que todo mundo da base se dê bem, mas eu tiraria ele e colocaria o Marco Antônio, que hoje é mais jogador, e já mostrou na carreira também ter outra qualidade, foi fundamental em vários momentos no Bahia, foi fundamental no Botafogo, numa Série B, o jogador mais importante da equipe carioca. Então colocaria o Marco Antônio como titular para começar essa partida. Você tem a questão do Kelvin, recém-contratado, estava na 3ª divisão do Japão, uma grande incógnita, ficou 2 anos na 3ª divisão do Japão, então é bem difícil, mas é um atacante que também atua pela direita, então assim, você tem o Marco Antônio e o Kelvin, só que para começar o jogo, se for realmente no 4-3-3, eu colocaria o Marco Antônio sem dúvida alguma. É isso, amigos, essa é a minha perspectiva, a minha visão do lado azulino de como o Clube do Remo pode vencer o Paysandu, seus pontos fortes, o que deve tomar cuidado também para não ser surpreendido pelo adversário. Como eu disse, o próximo vídeo vai ser com a perspectiva bicolor. Vocês podem comentar aqui à vontade, concordam ou discordam. Se inscrevam no canal. Obrigado por assistir o vídeo até o final e até o próximo.